Tá cada vez mais comum ver o púlpito da igreja virar palanque. Uma gravação de uma igreja de uma denominação ligada a nomes importantes do bolsonarismo deu um bom exemplo disso, com o pastor associando Flávio Dino e o governo Lula a forças satânicas. Eu li isso mesmo? Não, não é possível. Sofia, que é isso? Aconteceu, Ana. Vamos direto pro vídeo, daí a gente explica o contexto. Vamos lá, peraí. Nosso país está correndo muito risco. Há governantes malignos do poder. Nós temos que orar contra esse comunista que querem colocar lá Ai, comunista. no Supremo Tribunal Federal. É o Dino. É o Dino. Sim, né? Eu tenho que orar contra. Se você não quiser orar, não ora. Mas eu vou orar contra. Por quê? Por que você tem tanto medo? Nós temos que orar. Um país tão rico não pode ser destruído por gente tão ruins, tão malignas, tão diabólicas. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades constituídas. Nós estamos orando pelos governantes. Temos que orar, sim. Mas nós temos que orar e fazer a leitura do que está acontecendo no nosso país. Há uma força demoníaca, diabólica, desrespeitando poder, Constituição. Há forças tramando contra a família, a igreja, os valores cristãos. Ai, pânico moral. Temos que orar. É tempo de busca, é tempo de clamor. Eita. E aí? E ele vai além, Ana. Aí ele estava falando, se referindo aí principalmente ao Flávio Dino, né? Mas pro final do culto, ele meio que fala pro governo Lula em geral. Esse aí é o reverendo... Aí, Quem é? É o reverendo Arival Dias Casimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Ok, vamos ouvir mais aí do reverendo. Eu quero clamar neste momento para que o Senhor repreenda toda ação maligna de governantes malignos, diabólicos, homens que estão no poder, mas instruídos por Satanás, possuídos por Satanás, para destruir a nossa nação, as riquezas da nossa nação, os valores cristãos da nossa nação. Ele se refere aí ao governo Lula como homens possuídos por Satanás. É bem pesado, né? Bem pesado. Eu prefiro os possuídos pelo ritmo ragatanga, mas vamos lá, né? Desculpa. Pois é. Vai. Daí, Ana, essa igreja aí, como eu falei, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é uma igreja federada à IPB. IPB é a Igreja Presbiteriana do Brasil, e existem várias igrejas presbiterianas, tem a Reformada, tem a Renovada, tem a Independente, etc. É a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é dessa denominação, por exemplo, Ana, que saiu o ministro do Bolsolão. Lembra lá o Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação durante o governo Bolsonaro, que estava envolvido aí com umas histórias de propina em Barra de Ouro, que disparou uma arma dentro do aeroporto. Nossa, o que é a memória? Cara, é tudo a mesma pessoa. Isso é a mesma pessoa. E Milton Ribeiro, pastor dessa igreja aí, não necessariamente da igreja de Pinheiros, né, mas dessa IPB, denominação. Sabe que outro nome importante do bolsonarismo a gente tem aí que veio da IPB? O André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico do STF. Ele também veio aí da IPB. Então a gente vê que
Tem alguma coisa nessa denominação, Ana, sabe? Talvez. Você sabe que quando eu lembro dessa história do ministro terrivelmente evangélico, já me ferve o sangue de ouvir comentarista, não vou aí nomear comentaristas na mídia hegemônica, dizendo, não, mas a indicação do Flávio Dino é problemática, porque Flávio Dino tem uma bandeira ideológica muito evidente, isso não pode num ministro do STF. Porque ser terrivelmente evangélico equivale, assim, à cor dos olhos, né? Em termos de ideologia. Pois é, e a gente tem que lembrar, Ana, que esse discurso aí desse pastor, ele vem no momento que é amanhã, né? Amanhã a gente tem a sabatina É do Flávio verdade. Dino na CCJ, né? Na Comissão de Constituição e de Justiça do Senado. Então, já é um momento bem propício para fazer ataques ao Dino, né? Essa sabatina vai ser uma sabatina meio estranha, porque ela vai ser uma sabatina conjunta, vão sabatinar ao mesmo tempo o Flávio Dino e o Paulo Gonet, que é o que foi indicado aí pelo Lula para o cargo de PGR, Procurador-Geral da República. E é uma dupla também um pouco sui generis, vamos dizer assim. Você tem o Flávio Insólita. Dino, que está mais ligado aí a um viés mais progressista, vamos dizer assim, que se autodeclara comunista e tudo mais, junto do Paulo Gonet, que é terrivelmente conservador, terrivelmente católico, e a gente fica olhando pensando, Lula, tá tudo bem? O que que você está fazendo? Tá indicando aí um terrivelmente católico e um satanista. Não, não é satanista, tá? Eu tô O brincando. comunista cristão, né? Como Comunista, ele ele mesmo se inclusive é um. denomina. Não, isso que é sacanagem, sabe? Falando bem sério, assim, o Flávio Dino se denomina um comunista cristão, para daí vir um cara e dizer que ele é, né, que possuídos pelo demônio, essa coisa toda, é uma ofensa, não só uma ofensa política, mas também uma ofensa religiosa, vamos combinar? Assim, Uhum. né? É um desrespeito à própria postura, né, do Flávio Dino dentro da sua crença. Agora, não sei se E é você... uma coisa que diga. vem muito, Ana, de uma visão estrangeira do que é o comunismo, né? Porque ele se autodenomina comunista e daí muita gente olha e diz, ué, mas o comunismo são ateus, é contra a religião, etc. E não dá para negar que houve aí esse tipo de pressão na União Soviética, na China. Contexto, Agora, América Latina, gente, aqui o comunismo crescia no meio das comunidades eclesiais de base. Aqui o comunismo Exatamente. crescia no meio da teologia da libertação, sabe? Bem Não tem, lembrado. não é. A América Latina é outra história. Esse conflito entre comunismo e religião nunca existiu aqui no nosso cantinho do mundo. Olha, que boa lembrança, Sofia. E eu queria pegar mais um ponto aí desse trecho do vídeo. Quando a gente falou, né, do recorte que a gente ia fazer, eu já estava achando, né, pô, mais uma vez, assim, uma coisa estapafúrdia e tal, mas foi me batendo, assim, a seriedade da coisa toda, porque por que as igrejas, né, algumas igrejas, são tão contra o Lula, ou tão contra a esquerda, ou tão contra o Dino? Muitas vezes é por interesse próprio, né, para defender os próprios interesses. E aí, para defender os próprios interesses, põe em jogo a crença do pobre coitado. Eu vendo as pessoas, ele me bateu, assim, do pobre coitado que está ali ouvindo coisas assustadoras, né, e sendo dominado por esse discurso de pânico, de medo. Olha, tem pessoas nefastas no poder, manipulando e tarará, e mantém as pessoas presas num medo aí para servir aos interesses de quem? Te pergunto. De quem, caro fiel? Pois é, Ana, e eu acho também interessante pensar nisso como parte da IPB, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque a gente está acostumado a associar, não, a igreja sendo usada como arma de manipulação, a gente está acostumado a associar isso às comunidades mais carentes, mais pobres, que normalmente estão ligadas às igrejas neopentecostais. A IPB é uma igreja protestante tradicional.
É uma Também igreja que, se tem você isso. for frequentar, e eu digo isso porque eu fui criada dentro da IPB, juro, eu tenho pastor, eu vou pastor Então, na IPB. peraí. Não, então, peraí. Nós temos o Milton Ribeiro, André Mendonça e Sofia Lavanca. Eu não sou mais cristã, mas eu fui criada dentro dessa igreja. Eu vou dizer para vocês. Se na igreja neopentecostal você vai encontrar a empregada doméstica, na IPB você vai encontrar a patroa da empregada doméstica. É Ah, uma classe social interessante. de mais classe média Aham. alta que você vai encontrar nessas igrejas. Nas protestantes Hum. tradicionais, de maneira geral, né? As neopentecostais tomaram a periferia, o centro está Aham. presbiteriana, batista, luterana, Ih, anglicana, as presbiterianas, as protestantes tradicionais. Então, assim, a manipulação da religião não acho que é só nas comunidades carentes. É isso que é importante notar quando você vê aquele pastor falando ali. Sofia dando uma aula de jornalismo, comunismo e igreja presbiteriana. Sofia, muito obrigada. Cara, esse corte foi incrível, Sofia. Obrigada mesmo. Nada mais a tratar? Iremos procurar Nada aqui mais. o botão de encerrar a gravação.